Olá, amigos e amigas do Inteiro Teor! Vamos ao nosso Aplica ou Não Aplica da semana. E o tema que escolhemos é o seguinte: como tem sido aplicado o artigo 489, parágrafo 1º do CPC de 2015, no Superior Tribunal de Justiça? Relembrando que o artigo 489, parágrafo 1º, é aquele que estabelece uma série de condutas que, se praticadas pelos juízes e tribunais, a decisão judicial será considerada sem fundamentação, a exemplo das decisões que se limitam a reproduzir dispositivos de lei ou a mencionar enunciados de súmula, sem a devida contextualização ao caso concreto. Pois bem, o que temos percebido é que o STJ não mudou muito a maneira de fundamentar as suas decisões unipessoais e acórdãos depois da vigência do CPC de 2015. Continuam sendo feitas referências apenas a emendas dos acórdãos e muitas vezes somente aos números dos acórdãos, para dizer que aqueles julgados são precedentes em relação ao caso concreto, mas sem dizer de que modo aquele julgado tem a efetiva aplicação em relação ao caso concreto. Também temos percebido que não há muitas decisões reputando acórdãos ou decisões unipessoais sem fundamentação com base no 489, parágrafo 1º. Há muitas decisões em que o STJ estabelece que as decisões judiciais devem ser interpretadas em seu conjunto, com base no artigo 489, parágrafo 3º do CPC, e que a parte pode extrair toda a fundamentação da decisão, não apenas com esteio nos argumentos contidos na própria fundamentação, mas também na situação fática delineada no relatório e nos fundamentos do acórdão recorrido, que também geralmente constam do relatório. Então, a partir da conjugação desses elementos, a parte pode extrair a fundamentação completa e, desse modo, a decisão não se afigura sem fundamentação. Separamos aqui dois julgados para trabalhar com vocês. O primeiro deles, a numeração vai aparecer aqui na tela. Nesse primeiro julgado, o STJ entendeu que a decisão do Tribunal de Justiça estava sem fundamentação porque teria deixado de analisar um argumento relevante que seria capaz de afastar, de infirmar a conclusão do órgão julgador. Então, neste julgado, nós temos aí uma decisão em que o STJ reputa o acórdão sem fundamentação por não ter apreciado um argumento trazido pela parte capaz de infirmar a conclusão do órgão julgador. No outro julgado que trouxemos aqui para vocês, a numeração também vai aparecer aqui na tela, houve uma decisão monocrática de ministro do STJ em que ele aplicou a tese de um recurso repetitivo, mas apenas fazendo referência à tese, sem dizer como e por que aquela tese era aplicável ao caso concreto. A parte agravou, dizendo que a tese não era aplicável ao caso concreto, e aí no agravo, o STJ, embora sem dizer que a decisão estava sem fundamentação, terminou por, de algum modo, dizer que a tese não se amoldava perfeitamente ao caso concreto. Tratou-se de um mandado de segurança impetrado pela Fazenda Pública, sendo que esse mandado de segurança foi extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto. Então, a Fazenda Pública disse que, por não ter sido vencida, não se aplicava a tese do recurso repetitivo, que diz mais ou menos assim, que a Fazenda Pública, se vencida, deve arcar com as custas adiantadas pela parte vencedora. E aí a Fazenda diz, olha, o processo foi extinto sem resolução do mérito, então não restei vencida. Logo, essa tese não se aplica aqui nesse caso concreto. Mas aí o STJ, neste caso, embora dizendo que a decisão estava bem fundamentada, mais ou menos tentou corrigir a decisão anterior, afirmando que mesmo que a tese se considere como não aplicável ao caso concreto, a conclusão é a mesma, de que a Fazenda, nesse caso, teria que também restituir o pagamento das custas à parte contrária, porque deu causa à impetração e à sua posterior extinção pela perda do objeto. Então, houve aí uma correção da fundamentação no agravo da decisão anterior, que certamente violava o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, seu inciso 5. Então, o que se percebe é que há uma resistência, evidentemente, no reconhecimento de decisões sem fundamentação. Vamos aguardar como é que esse dispositivo vai continuar a ser aplicado no âmbito das Cortes Superiores e dos tribunais de segundo grau. Foi esse, então, o nosso Aplica ou Não Aplica de hoje. Até breve! Tchau!